Olá, meu prezado e minha prezada amigo e amiga. Que tipo de adoração Deus recebe? Será que existe na palavra de Deus regras para que possamos apresentar a Deus uma adoração perfeita, uma adoração coerente? Será que as Escrituras Sagradas concedem a nós princípio litúrgico para que a igreja desta época do século XXI venha prestá-lo um culto mais perfeito, um culto santo, um culto com a coesão escriturística? Jesus, em Mateus capítulo 15, versos 8 e 9, ele nos dá uma advertência grande acerca da adoração a Deus. O Senhor Jesus diz: este povo honra-me com os lábios. Este povo honra-me com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim. O versos 9, Jesus diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. As igrejas do Brasil passam um colapso espiritual. Passa um colapso na adoração a Deus. Passa um colapso na forma cultica de Deus. Se as igrejas reformadas, ditas reformadas, historicamente falando, não têm feito por onde, tentando defender esse ou aquele ponto de vista, não se importando com o que diz a palavra de Deus, estão pecando. A igreja reformada, o seu slogan é: Igreja Reformada, sempre reformando. É com muita tristeza que quando nós andamos aqui e ali e vamos nas igrejas visitando, ficamos impactados, triste, quando nós vemos na liturgia de Deus coisas que o próprio Deus não ordenou. E como o próprio Senhor Jesus falou, que em vão este povo me adoram. E de que maneira então o povo estaria adorando a Jesus em vão? De que maneira a igreja estaria adorando a Deus em vão? Ele explica aqui. Ele diz que quando a pessoa integra, ensina a igreja doutrinas que são preceito de homens, a igreja não glorifica a Deus. A igreja adora a Deus em vão, de maneira vã. Jesus nos adverte. A palavra de Deus diz que nós devemos exatamente adorar como Deus ordena na sua palavra. Quais os elementos que Deus ordena na sua palavra? Hoje encontramos o ensinamento de que há possibilidade dentro da Bíblia de que as mulheres possam ser pastoras, que as mulheres possam falar em público, que as mulheres possam ler a palavra de Deus. Mas Paulo, em sua primeira carta, capítulo 2, versos 8 a 15, ele diz que a mulher deve permanecer calada. Que a mulher, pela palavra de Deus e como a lei ordena, não deve exercer a autoridade de homem. As mulheres não devem ensinar. O apóstolo Paulo fala isso. Não permito que as mulheres ensinem. Ora, é o apóstolo Paulo que está dizendo isso? Ou o profeta, o apóstolo, está inspirado por Deus, obedecendo os pré-requisitos da palavra de Deus desde o Antigo Testamento, quando Deus deu a lei a Moisés e disse: entrega aos sacerdotes, entrega aos anciãos, e estes leiam a lei diante do povo. Hoje enfrentamos um declínio considerável na adoração bíblica das igrejas do Brasil. Hoje nós vemos que na liturgia de Deus há que mulheres, crianças pregam, falam à frente das igrejas. Mas a palavra de Deus diz que não deve ser desta maneira. Estou aqui com a Confissão de Fé de Westminster, ou melhor, estou com a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. No seu preâmbulo, numa reunião do Supremo Concílio, que se reuniu em 1950, para que
pudesse reformular a Constituição de 1946, 4 anos depois, esse Supremo Concílio aqui no Brasil se reúne para promover a paz, a disciplina, a unidade e edificação do povo de Cristo. E diz que eles elaboraram e promulgaram, para a glória de Deus, a seguinte Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. No artigo 1º ele diz: a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento e a confissão de fé, bem como seus breves catecismos, rege-se pela presente Constituição. Então, a confissão de fé, os breves catecismos, são documentos que a Igreja Presbiteriana do Brasil, em concílio, se reuniram para fazer valer, porque os documentos confessionais, eles é para ser considerado. Ele é a doutrina da palavra de Deus, as mais importantes da palavra de Deus, de maneira sistematizada. É a pregação, é a doutrina de maneira expositivamente falando. É triste quando vemos que a direção das igrejas presbiterianas, alguns defendem de outra maneira, outros de outra maneira, mas a verdade é que Deus precisa avivar a sua igreja. Deus precisa fazer com que a igreja volte ao bom caminho. O bom caminho, como diz os estudiosos, era que voltasse para a vereda antiga. Como é que os irmãos adoravam a Deus? Será que os irmãos adoravam em vão a Deus? De maneira alguma. O culto de Deus é por Ele mesmo instituído, elaborado, de maneira organizada, santa. O homem não pode cultuar a Deus pela sua própria imaginação, nem pela sugestão de Satanás, nem por qualquer coisa representativa ou por qualquer outra coisa não ordenada nas Escrituras. E é triste quando nós estamos falando das nossas igrejas presbiterianas, ditas reformadas, dentro do culto, existindo coisas que é da antiga dispensação, como por exemplo o culto levítico. Qual a razão do culto levítico hoje existir? Nenhuma razão de se existir o culto levítico hoje. O culto levítico, somente os levitas tinham a autonomia, tinha a patente, a chancela do próprio Deus em adorar e servir o Senhor diante de Deus e para o povo. Somente os levitas tinham aquela função. E hoje nós vemos na nossa igreja a representação desses levitas do Antigo Testamento. Hoje não há ordem, mais ordem levítica no culto. Grupos de coral, representatividade de pessoas no culto. O culto hoje é congregacional. O culto hoje é a igreja toda cantando. Somos sacerdotes, todos nós somos sacerdotes. E por que então continuar se fazendo isso quando não há mais necessidade de se fazer? O Cordeiro Pascual, Jesus, morreu. E com ele morreu também toda a lei cerimonial do Antigo Testamento. E por que hoje continuar com o mesmo ritmo de culto levítico? A palavra de Deus nos fala que o homem adora o Senhor em vão, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Eu só pego esse aspecto. E quando olhamos no preâmbulo da Constituição da Igreja Presbiteriana, eles defendem que no culto deve-se cantar salmos. No culto deve-se cantar salmos. Vamos fazer 500 anos de reforma. Que reforma é essa? A Igreja Presbiteriana precisa de reforma. Reforma na vida, reforma no culto de Deus. Os salmos precisam ser cantados. A palavra de Deus fala em salmos. Cantai-lhe salmos. Anunciai as grandezas do Senhor. Cantar salmos é um mandamento. E a confissão de fé orienta pela palavra de Deus, exaltando a doutrina de Cristo, exaltando a palavra de Deus, que cantar salmos era uma prática, e é uma prática bíblica. Isso é o que está faltando nas igrejas de hoje. As igrejas chamadas históricas,
presbiteriana e reformada. Não vou falar nem de outras coisas, mas quero me deter apenas isso, que a igreja precisa de avivamento, de reforma, de volta para a Bíblia, de volta às veredas antigas. O profeta Abacuque se sentiu alarmado porque o povo de Israel havia abandonado o seu Deus, havia abandonado a verdadeira adoração, e o povo do Brasil, a igreja do Brasil, tem deixado a verdadeira adoração por dar crédito à tradição humana, por dar crédito à tradição da igreja. Jesus fala: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus falou aos fariseus e fala na sua palavra, que por causa da tradição, os homens têm invalidado a palavra de Deus. Deus precisa visitar o nosso país. Deus precisa visitar a sua igreja, a nossa igreja, e darmos a Deus o culto que somente a Ele é devido. Não adorar Ele segundo a imaginação humana, nem qualquer outra coisa, outra forma, não ordenado, não prescrito na palavra de Deus. Em vão me adoram. Será que a sua adoração não tem sido vã diante de Deus? Será que a sua igreja não tem sido apresentada a Deus, oferecida a Deus uma adoração vã? De que maneira? Ensinando doutrinas que são preceito de homens. Tem muita coisa hoje na igreja de Cristo que não tem nada a ver com Cristo. Teve antigamente, teve na antiga dispensação, teve antes de Cristo vir. Depois que Cristo veio, morreu pelos pecados, cumpriu a lei e ressuscitou, com Ele ressuscitou a nova dispensação. Estamos vivendo a dispensação da graça. O culto de Deus hoje é um culto em espírito e em verdade. O culto simples, aonde a pregação da palavra tem que existir, aonde a oração, aonde o cântico dos salmos, os sacramentos e a leitura sequenciada da palavra de Deus. São 5 coisas que no Novo Testamento a igreja neotestamentária servia a Deus na sua adoração. É triste que Deus traga a você essa preocupação de ver se a sua adoração pública, você líder, reformado, líder, presbítero, olhe, busque na confissão de fé, capítulo 21, verso 5, busque, coloque em prática porque o Calvino e os reformadores, e especialmente os puritanos, amaram mais do que eu e você a palavra de Deus. Foram homens que amaram a palavra de Deus, que estavam preocupados em fazer conforme diz a palavra de Deus que devemos fazer. Então, que você líder, seja influenciado pela palavra de Deus, mas também como herança reformada do passado. Busque conhecer a confissão de fé. Porque a confissão de fé enaltece, a confissão de fé exalta a Bíblia Sagrada. E a nossa confissão de fé é no que cremos. Se você crê na palavra de Deus, se você crer na doutrina de Cristo, deve prezar também pelos seus símbolos de fé e fazer conforme diz as Escrituras e como o símbolo de fé enaltece a doutrina de Cristo. Que Deus, por sua graça, tenha misericórdia da adoração das igrejas do Brasil. Tenha misericórdia. Que Deus desperte as igrejas do Brasil. É preciso ter peito, ter coragem de romper com a tradição humana, como ouvi de um líder dizer que a tradição presbiteriana ela é forte, mas poderosa é a palavra de Deus. E só tem que ter peito para romper com a tradição humana. Que Deus desperte a igreja, que Deus traga o avivamento e mostre para os líderes a verdadeira adoração bíblica, para quem em vão não esteja adorando a Cristo, para quem em vão não esteja adorando a Deus, a Trindade, ensinando doutrina, que é preceito de homens. E preceito de homens é como palha ao fogo. Palavra de Deus,
e a confissão de fé. A palavra de Deus como única regra de fé e prática foi o que o Supremo Concílio, em 1950, disse aqui no Brasil, fazendo valer os nossos símbolos de fé. Que Deus, por sua graça, desperte a igreja do Brasil. Amém.